paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você junto conosco aqui. Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar nessa manhã, nos ensinando, aprendendo da palavra do Senhor com esse conteúdo tão maravilhoso. Quero aqui com os irmãos, antes de mais nada, vamos adiantar aqui do nosso comentário, da nossa lição, apresentar a nossa lição, começar fazendo uma oração. Feche os seus olhos onde você estiver agora e vamos orar pedindo a Deus que abra o nosso entendimento para que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por estarmos aqui. Abençoa, Pai querido, que nós possamos aprender da sua palavra, que nós possamos ter o nosso conhecimento enriquecido, Pai. Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos orienta e nos direciona, Senhor, naquilo que precisamos. Pai querido, usa a vida do professor como uma bênção nas nossas vidas para que nós possamos aprender, Pai querido, de Ti. No nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023. O tema dessa lição é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas como exemplos da palavra de Deus. Essa é uma lição muito prática, meus irmãos. É para o nosso cotidiano. Relacionamento em família. Família tem problemas, não é? E a palavra de Deus aborda sobre esse assunto. A lição hoje é a lição de número 7. Você pode acompanhar com a sua lição. Se você não tem, aqui já vai, nossa dica. Adquira a sua lição para que você possa acompanhar aí os ensinamentos, o conteúdo. O tema é o relacionamento entre nora e sogra. Eita, tema polêmico, não é? Tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar nessa manhã com exemplos maravilhosos da palavra do Senhor. O texto áureo que está em Ruth, capítulo 1 e o versículo 16, diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. A verdade prática diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como o genro e o sogro, quer dizer, nos dois aspectos, nora e sogra e o genro e o sogro. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5, o versículo 8, 12 e ao 14. Vamos ler o versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na sua lição. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Meus irmãos, vamos estar estudando sobre esse assunto tão maravilhoso, essa passagem bíblica tão maravilhosa de Ruth, Noemi, mostrando aí sobre esse relacionamento de
compatibilidade, não é? De parceria, desse trabalho tão em conjunto. Junto com o nosso irmão Wagner, nós estaremos estudando nosso professor hoje. Então fique conosco, meus irmãos. O presbítero Wagner vai estar nos ministrando essa lição tão maravilhosa. Então, fique conosco até o final, acompanhe essa leitura. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida, vai enriquecer e vai com certeza melhorar os nossos relacionamentos em família. A paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais um domingo, em mais uma manhã, para estudarmos as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre tem sido uma bênção, né, irmãos? Estamos estudando sobre o relacionamento da família, estamos estudando de forma casuística, né? Olhando para os casos da Bíblia e trazendo para as nossas relações familiares na vida prática, né? Que possamos ser abençoados. Irmãos, nesta manhã estaremos estudando a lição de número 7, como já foi aqui mencionado, já foi lido o texto áureo, verdade prática, bem como o texto bíblico, né? Então, nós já sabemos que iremos tratar, irmãos, de uma passagem que encontra-se no livro de Ruth, né? E está relacionado, irmãos, uma relação até então para muitos, principalmente em alguns países, um entendimento um pouquinho conflituosa, né? Mas nós iremos, irmãos, desmistificar isto, mostrar junto pela palavra de Deus que é possível, irmãos, termos relações familiares em qualquer situação, em qualquer nível, da melhor maneira, claro que com o apoio e ajuda da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre o relacionamento entre nora e sogra, irmãos. Que relacionamento, né? Para muitos aí, pode até ser um pouquinho, como eu já falei, diferente, um pouco mais conflituoso, mas a palavra de Deus ela vai nos dar diretrizes e demonstrar que é possível viver uma relação entre sogra e nora, entre sogra e genro, entre sogro e nora, da maneira mais amistosa possível. E aí, irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a você que está em sua casa, está estudando a lição conosco. Se porventura, né, houvesse um relacionamento um tanto, quem sabe, desgastado com uma pessoa, e essa pessoa, ela lhe trouxesse, né, um presente, algo muito grande, algo até que foi objeto de sonho, né? Esse presente, ele mudaria a sua relação com essa pessoa? Se uma pessoa te concedesse algo que você muito busca, muito estava lutando, sempre quis, você talvez mudaria o tratamento com essa pessoa? Talvez você está respondendo aí que sim. Eu quero dizer que é possível e que isso aconteça. E essa pessoa que lhe dá o presente, por mais difícil que você possa imaginar, é a sua sogra, é o seu sogro. Foi eles que trouxeram, né, o seu esposo, a sua esposa. Foi ele que trouxe a você aquela pessoa que você tanto orou, tanto pediu a Deus, que você sonhava em ter um convívio familiar, em ter filhos. E foi essa pessoa que veio ser a sua esposa, que trouxe para ser o seu esposo, foi a sua nora, o seu sogro. Então, é importante nós entendermos que essa relação amistosa é possível neste nível familiar. E nós vamos provar, irmãos, relatando uma das histórias mais bonitas de relacionamento entre pessoas da Bíblia. E que, por incrível que pareça, ela se aconteceu no nível entre nora e sogra. Nós iremos tomar por base, né? Estamos tomando por base o livro de Ruth, né? Onde retrata a história especificamente de duas personagens, né? Que nós devemos tomar bastante exemplos, que foi Noemi e Ruth. Existem outros personagens, irmãos. Essa história, irmãos, é o tanto amistosa, ela é tanto louvável, essa relação, como ao mesmo tempo trágica.
porque nessa história nós iremos encontrar, irmãos, luto, nós iremos encontrar falecimento de entes queridos, dificuldades financeiras, mas nós vamos perceber também que Deus, irmãos, Ele está no controle de tudo. Nós iremos, irmãos, nesse instante, exaltar a virtude do amor de uma nora por uma sogra. O cuidado desta nora que teve pela sua sogra e que lhe rendeu a ela fazer parte da linhagem de Cristo. Ou seja, irmãos, as ações e atitudes na vida de Ruth lhe possibilitou de que esta fosse lembrada quando fosse ali descrita a genealogia, por onde Cristo viria, por onde o rei Davi viria, seria através dessa nobre mulher. Mas, irmãos, precisamos entender o contexto desta história. E nós precisamos começar do começo, né? E falar sobre a crise econômica que houve na terra da Judéia, que foi o princípio de tudo, que provocou algumas ações que culminaram na apresentação da família de Noemi com a família de Ruth. Nós encontramos, irmãos, no texto bíblico, em que houve uma grande escassez de pão, né, em toda a Judéia, em específico em Belém da Judéia. E que irônico, né, irmãos? Belém, ela tem a sua tradução é casa de pão, cidade de pão. E o que aconteceu com Belém, casa de pão, que agora não havia pão? Um local onde era reconhecido por ser um lugar muito fértil, de grandes prospecções agrícolas, onde não faltava alimentação para ninguém ali da redondeza. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, para trazer o seu povo, e de forma coletiva, ou o crente individual, ou uma pessoa individual, Deus pode, irmãos, interferir nas suas ações, provocando algumas situações de escassez. Nessa época, irmãos, quem era o povo que liderava, que fazia a intermediação entre Deus e o povo de Israel? Eram os juízes. Foram homens que Deus levantaram para ser líderes espirituais, líderes, né, religiosos, né, líderes políticos e líderes também na defensiva das guerras. Mas esses juízes, irmãos, em dado momento, alguns deles que tinham a governança política de Israel, eles abandonaram ao Senhor, eles se distanciaram de Deus. E o fato de distanciarem do Senhor fez com que Deus viesse aplicar o seu juízo, com que Deus viesse apresentar o seu castigo, fez com que Deus viesse tentar abrir os olhos desses juízes que levavam todo o povo à corrupção espiritual e também moral. E aí o que ocorre? Nesse dado momento, Deus, né, ele traz uma grande escassez, e ali aquela região começa a sofrer pela sequidão e escassez, começa a ter escassez de pão. O Belém, o que era casa de pão, cidade de pão, agora era conhecida por uma cidade que não tem pão. E aí as pessoas começam a sofrer, irmãos, as dificuldades. Os celeiros que eram conhecidos, irmão, por grande abastança de grãos, estavam vazios, né? E agora, irmãos, o que fazer? Aquela terra de Canaã, que era uma terra conhecida por grande escassez, né? Por grande abundância, agora vivia uma situação de escassez. Deus, irmãos, nesse instante, um homem, né, por nome Elimeleque, né, esposo de Noemi, a qual a sua família até então era formada por Malom e Quelim.
E ele, como provedor da família, percebendo o agravamento da sequidão e da fome, ele tinha que tomar alguma atitude. E talvez a atitude naquele momento mais racional era ele distanciar de Belém, distanciar daquela região, e para algumas províncias, como a cidade de Moabe, que distava de 8 quilômetros dali, não era um lugar tão longe, mas eram os moabitas que moravam ali. Era um povo que não conhecia Deus, mas era um povo que estava vivendo a fartura por ter as suas planícies ali, né, verdejantes, serem conhecidas. Então Elimeleque não pensou duas vezes. A decisão racional naquele momento era ir para Moabe. Mas, irmãos, nós aprendemos com a ação de Elimeleque que às vezes uma atitude racional nem sempre é a atitude mais acertada. Fugir da prova, fugir da dificuldade, às vezes, não é a melhor maneira, irmãos, de resolver e sair do problema. Isso às vezes acontece com muitos. Você está passando uma prova, uma dificuldade, às vezes por resultado de um próprio ato de desobediência seu, ou um distanciamento seu da presença de Deus, e Deus lhe prova, fecha as portas, e você acha que a melhor maneira é você ir para outra cidade, para outro lugar. Mas você se esquece que a prova, às vezes, ela lhe acompanha. E assim, irmãos, acompanhou a vida de Elimeleque. E ali ele teve as experiências mais difíceis, irmãos. Porque quando chegou ali, irmãos, eles vivenciaram momentos difíceis. Eles vivenciaram o luto, a viuvez. Elimeleque não sabia, mas ele estava levando a sua família ao encontro da morte. Ele achava que iria talvez fugir do problema, mas a sua mudança só agravou o problema. Chegando ali, irmãos, diz que Elimeleque, irmãos, ele faleceu. Vamos ler, irmãos, livro de Ruth, né? Abre sua Bíblia neste livro e deixe ela aberta, porque nós iremos, né, folhear e pontuar vários versículos neste livro. Diz capítulo 1 e o versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. E morreu Elimeleque, e deixou a Noemi viúva. E aí alguém pode pensar, se fosse nos nossos dias, a primeira pergunta é, será que aquele homem ele trabalhava, ele era segurado? Porque Noemi, no mínimo, poderá fazer direito de uma pensão, né? Uma pensão por morte, né? Mas, irmãos, não havia nenhum tipo de segurança, né, para a Noemi. Agora ele estava ali juntamente com os seus 2 filhos. E a vida da viúva naquela época era muito difícil. Ela não podia trabalhar, né? Ela não podia tomar a frente de tudo. Uma viúva naquela época, irmãos, ela estava fadada, se não tivesse filhos para cuidar dela, ela estava fadada, irmãos, a viver uma vida de miserabilidade, né? Se ela não fosse redimida, se ela não fosse recepcionada por um parente mais próximo do esposo, ela poderia viver duras consequências desse estado que já não era fácil. E diz que os seus filhos, após, irmãos, esse episódio, o versículo 4 diz que os seus filhos, irmãos, eles tomaram mulheres moabitas, né? Então, comecem a ver, irmãos, as consequências de uma atitude impensada, de uma ação fora da direção de Deus. Primeiro, o falecimento do esposo. E olha que não vamos colocar essa culpa sobre os ombros de Noemi, que Elimeleque é que detinha a total ato de direção e a família deveria lhe obedecer.
Mas veja, irmãos, um ato seu impensado pode trazer sofrimento sobre a sua família. Agora estava ali Noemi e os seus filhos agora, estavam agora sem o seu pai, agora assumindo um relacionamento com mulheres estranhas, que por mais, irmãos, que Noemi fosse uma jovem, ou Ruth, e as suas duas, Ofra, fossem mulheres direitas, mas, irmãos, um relacionamento fora, do parentesco, da fé, do credo. Elas não acreditavam no mesmo Deus, não vivenciavam o mesmo credo. E agora Noemi estava vendo seus filhos, de repente, correrem o risco de se envolver com a adoração de outros deuses e de se distanciar. Mas Noemi, irmãos, ela toma uma atitude inesperada quando vê tudo isso. Ela decide voltar para a sua terra. Ela decide voltar para Belém. Mas não foi assim, irmãos, logo chegou. Foi depois de 10 anos. Passou-se uma década. Noemi já não era mais a mesma mulher, já havia envelhecido 10 anos. Seus filhos agora, irmãos, era para voltar juntos, mas o que ocorre, irmãos? Ela é surpreendida, porque lá ainda, irmãos, ela sofre um dos maiores golpes. Noemi se percebe, vê o sofrimento dos seus 2 filhos, ainda na terra de Moabe. E agora se encontra ela, com 2 viúvas, suas 2 noras, Ruth e Ofra. E ela, irmãos, diante daquela dificuldade de sobreviver, agora não é apenas uma viúva, eram 3 viúvas. Ela, antes de voltar, ela toma uma atitude até podemos altruísta, não foi egoísta. Ela chama as suas 2 noras e fala: olha, eu vou voltar para a minha terra. E eu preciso que vocês tomem atitude. Eu preciso que vocês, a partir de agora, pensem diferente. Vocês precisam voltar, estão libertas, estão livres para voltar para as suas casas. Eu já sou muito velha, eu não vou ter mais filhos, eu não vou casar de novo, eu não vou poder gerar filhos, vocês não vão me esperar. Se faz necessário, então, vocês tomarem uma atitude e voltar. Diz, irmãos, que uma das suas noras, e não vamos, irmãos, de momento algum aqui, querer julgar Ofra. Não, irmãos. Ofra disse: olha, minha sogra, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu não quero ser mais um peso para você, eu não quero, sofrer necessidade, meus pais estão vivos, eu vou voltar para minha família. E ela voltou e estava tudo certo. Mas, irmãos, uma das noras dela, Ruth, ela toma uma das atitudes talvez mais impensadas, por Noemi. Irmão, Ruth, ela diz, irmãos, que não iria. Ela diz que ficaria com Noemi. Olha aí, irmãos, Ruth, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe nem afaste de ti, porque aonde quer que tu for, irei eu. Aonde você pousar a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o teu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que nós vemos aí, irmãos? Algo maior do que uma relação familiar. Era uma relação de testemunho, uma relação de exemplo. Noemi falou: volta para a tua família, como fez a tua cunhada, volta para os deuses dela. Ela falou: não insista. Onde você for, eu vou, Noemi. Aonde você pousar, eu vou. Aonde você deitar, eu vou deitar. O teu povo, Noemi, agora é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela estava dizendo: olha, Noemi, eu vi o teu exemplo para com o teu marido. E aí, irmãos, onde as sogras precisam dar o exemplo e os sogros
para também, né, os filhos e para as noras e para os genros. Ela disse, ela com certeza pensou, a minha sogra é uma mulher de Deus. Ela é um exemplo de mulher. Eu não vou deixá-la nesse momento de maior sofrimento e maior dificuldade. Eu vou acompanhá-la. E ela assim o fez. Acompanhou e ambas foram para a cidade de Belém. O exemplo da vida de Noemi gerou efeito na vida de Ruth. Seja exemplo para sua nora. Da forma que você tratar o seu esposo, é a forma que a sua nora tratará o seu filho. A forma que você tratar a sua esposa é talvez a forma que o seu genro tratará a sua filha. Porque eles veem o exemplo, não às vezes apenas os exemplos em casa de pai e de mãe, mas o exemplo do sogro e da sogra. Precisamos semear boas sementes no coração. E naquele momento, meus, a gente vê, né, que o testemunho de Noemi fez Ruth demonstrar a sua aceitação ao Deus da sua sogra, que é o nosso Deus verdadeiro. Foi um gesto exemplar, irmãos. Foi um gesto de urbanidade na vida de Ruth, né? Quando ela disse, né, para Noemi, eu vou estar com você, eu vou ficar com você, né? Ela abriu mão, a princípio, da felicidade dela. Ela estava dizendo, eu vou cuidar de você, minha sogra. Eu não vou te desamparar. Mas mal sabia Ruth que aquele gesto dela lhe renderia grandes frutos, lhe renderia uma nova família, lhe renderia condições de cuidar da sua sogra, lhe renderia com que essa viesse ser elencadas na genealogia de Cristo, né? Tudo que fazemos de bom, irmãos, nós não sabemos, mas no momento certo nós iremos colher isto. Ruth, então, irmãos, apegou-se não apenas a Noemi, mas também à fé no Deus de Israel. Agora, irmãos, estavam duas mulheres com fé em Deus, mas não quer dizer que não estavam com problemas, não quer dizer que não tinham dificuldades, não quer dizer que não tinham limitações, mas, irmãos, elas tinham algo em comum, a bênção de Deus sobre a família. Aquela união, irmãos, agora não apenas de relação parental, de familiar, agora aquela relação espiritual, irmãos. Aquela união iria trazer provisões extraordinárias para a vida daquelas duas viúvas. Elas estavam unidas, irmãos, em todo momento, unidas na crise. Porque imagine, irmãos, quando elas chegam em Belém, as pessoas olham e falam, poxa, mas não é esta, né? Não é esta mulher? Noemi, que há 10 anos atrás, ela foi embora com a sua família, com seu esposo, com Elimeleque, está voltando ela e uma outra mulher? O que será que aconteceu? E talvez Noemi teve que novamente revisitar aquela situação que tanto lhe trazia prejuízos. Teve que testemunhar todo o ocorrido e as situações em que ela estava vivendo. Mas, irmãos, elas tinham uma fé em Deus. Elas tinham o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Ruth, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Noemi, quem será contra nós? Se Deus é por sua família, quem será contra você? Sogra é muito bom. Alguns dizem, né, que feliz foi Adão, que não teve sogra. Sempre aquelas, né, piadas desnecessárias, né? Não é aqui só no Brasil não, viu? Lá na Rússia diz que sogra, né, é só os olhos pelas costas. Lá na Itália fala que a sogra, a amizade com sogra, é dos dentes para fora, né? Mas, irmãos, nós, irmãos, devemos ter grande amizade com a sogra, com o sogro.
Eu aproveito para felicitar a minha sogra, Dona Elza, que se encontra lá no Paraná. Um beijo grande e abraço para a senhora, né? Outros dizem, eu amo, né, a sogra da minha esposa, que é também a minha mãe, é uma ótima sogra também para as noras e genros, né? Irmãos, agora ela, Ruth e Noemi, né, foram capazes de superar esta crise, né? Estavam agora ali em Belém, né, aparentemente desoladas, abandonadas. A luta foi tão grande que Noemi falou, não me chame mais de Noemi, disse para o povo, me chame de Mara, porque a minha vida é uma amargura, significa isso, Mara, uma vida de amargura, né? Não me chame mais de Noemi, né? Ela até falou, olha, Deus deve ter pesado a sua mão contra mim, e agora está aqui a minha nora, que não me largou, está comigo, né? O que vai ser de nós, né? Mas lá em Abacuque 2:4, Romanos 1:17 diz que o justo viverá da fé. E aquelas duas mulheres, irmãos, elas estavam agora vivendo da fé. A Bíblia fala que a verdadeira religião, irmãos, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Tem um carinho grande, especial pelas viúvas, irmãos. Ruth, irmãos, elas precisavam recuperar aquela autoestima perdida por conta de todos os problemas vividos, irmãos. Ruth, irmão, deu uma demonstração de carinho para com Noemi. Ela fez entender, irmãos, que Deus, irmãos, ele iria fazer coisas grandes na vida dela. Elas haviam chegado a Belém. Estava o princípio da colheita. Ou seja, irmãos, o princípio da bênção. Colheita simboliza a bênção. E às vezes, quando nós achamos que tudo acabou, quando nós achamos que a nossa vida é apenas amargura, como Noemi assim achava, irmãos, nós chegamos a um lugar, Deus nos leva a um lugar de colheita, irmãos, que não é mais Moabe, que agora, irmãos, é Belém. Agora, irmãos, havia passado 10 anos, irmãos. Belém agora voltou a ser novamente casa de pão. Ou seja, Belém agora, irmãos, voltou a ser abençoada. Era um momento de colheita. Era um momento de Noemi, irmãos, ter o seu espírito, a sua autoestima ser novamente levantada. Talvez as provas, lutas da tua vida, da tua família, na relação sua com a tua sogra ou com a tua nora, tem desgastado ao ponto de você ter colocado você vivenciar uma baixa estima. Mas Deus está aqui nesta manhã para levantar tua autoestima, para dizer que existe solução, que existe bênçãos para a vida familiar, né? Mesmo na relação entre sogra e nora. Pode ter grandes bênçãos vindas desta relação. Honra do trabalho no campo, irmãos. Deus honra quem trabalha, né? E havia, irmãos, um parente, quando estavam ali trabalhando, né? Havia um entendimento de que Noemi poderia ter um remidor. E Noemi descobriu que Boaz era o seu remidor. E ali o que ela faz? Ela busca, então, com sabedoria, fazer com que houvesse este encontro, esta conversa entre ela, ou no mínimo Ruth pudesse conhecer este descendente de Elimeleque, parente de Elimeleque, que poderia redimir aquela família. Porque Ruth, ela tinha herança. A Elimeleque havia deixado terras, juntamente com Noemi, mas Noemi não podia resgatar. Somente um parente do seu esposo poderia redimir as propriedades, a herança. E diz ali que elas foram trabalhar, Deus preparou tudo, que elas viessem trabalhar juntamente nas terras de Boaz. E havia um entendimento até ou de orientação bíblica,
de que pudesse ser deixado as espigas depois da colheita, para que os pobres, as pessoas mais necessitadas, pudessem se alimentar e fazer a colheita da sobra, né? E neste grupo estava ali Ruth e Noemi. E Boaz, irmãos, Deus colocou um interesse no coração de Boaz sobre Ruth. Quem é aquela jovem que está ali colhendo? E falaram, ela é a nora de Noemi. E aí Boaz diz, Noemi, que era casada com meu parente Elimeleque, que morreu na cidade de Moabe. Então começou aquele entendimento de que ele estava ali diante de familiares. E ele então, quando nós lemos de forma mais detalhada sobre o nosso olhar sobre o livro de Ruth, a gente vê o desenrolar da história em que ele traz Ruth para perto dele, começa a alimentar ali do alimento da mesa de Boaz, e ali Noemi, de forma altruísta, não era de forma interesseira, irmãos, ela viu ali em Boaz a possibilidade, irmãos, de sobrevivência de Ruth, por tudo aquilo que ela havia feito para com ela, e também, quem sabe, para cuidar dela. E ela então comenta, diz, ali está Boaz, mas diz que havia ali um parente na frente, de sucessores, que poderia redimir. E então Boaz ali percebe, após aquele entendimento, após Ruth se aproximar dele, após Ruth manifestar aquela humilhação, aquele interesse, deitando-se aos pés de Boaz, por orientação de Noemi. Diz que Boaz, ele vai diante dos juízes, dos anciões daquela cidade e fala, aqui está Noemi. Ela tem herança, precisa que o remidor, ele faça justiça a essa senhora, né, que possa casar com a sua nora e com ela trazer toda a herança e devolvê-la para Noemi e também para Ruth. E o remidor já era, quem sabe já tinha família, não queria criar problemas, ele se absteve daquele direito que ele tinha. E então Boaz, ele assume a posição de remidor, trazendo um exemplo claro de Cristo, irmãos. Cristo é este remidor. Cristo nos traz de volta a herança. Cristo nos tira da miserabilidade e nos leva, irmãos, a comer, o melhor da mesa, tá? Então, irmãos, nesse momento nós encontramos aqui Boaz, redimindo a família do seu parente, a Noemi, juntamente pelo casamento com Ruth, trazendo a herança novamente, sendo o provedor de Noemi e Ruth. Duas jovens que saíram de Moabe com um futuro incerto, agora estavam abençoadas, porque Deus está sempre no controle de tudo. Deus não deixa os seus filhos e aqueles que confiam nele perecer. A relação de amizade e de fé daquelas duas mulheres estava sendo recompensada. Ruth encontra o remidor. Ao descobrir, irmãos, que Boaz era o remidor, então, naquela situação, Boaz, ele redime a vida de Noemi, através do casamento com Ruth, E o que acontece com isso, irmãos? Coisas grandes começam a acontecer. E aí, irmãos, a gente vê o trabalhar de Deus, porque daquela união, irmãos, Ruth entra automaticamente na genealogia de Jesus. Ao casar-se com Boaz, irmãos, ela tem um filho. O seu filho era por nome de Obed. Obed, irmãos, era pai de Jessé. Jessé era pai de Davi. Davi, o grande rei Davi, irmãos. Então vocês percebem, irmãos, de uma relação de amizade, elas poderiam ter aberto mão, irmão, da relação, e talvez se acontecesse aquilo, irmão, Deus trabalharia da maneira que ele tem por bem de trabalhar, mas talvez Ruth não se enquadraria na genealogia. Mas veja como Deus tem o controle de tudo, irmãos. Trouxe daquela situação difícil, de perca, de sofrimento, de luto, para agora trazer a bênção, a abastança e colocá-la, Ruth, numa posição de prestígio, numa posição da genealogia de Cristo.
Então, irmãos, nós vemos aí o trabalhar de Deus, nora e sogra. Mas tem que haver um equilíbrio nessa relação. Para muitos, irmãos, é uma relação conflituosa, como eu já falei no curso dessa aula. Mas, irmãos, ela pode ser uma relação sadia. Ela é como as outras relações, irmãos, e ela pode ser uma relação de um vínculo forte. Como é bonito nós vemos uma nora cuidar de uma sogra, e a sogra poder contar da nora, contar com o genro, ou o genro contar com a sogra, a qual diz, nossa, eu tenho uma segunda mãe, eu tenho um segundo pai. Isso é maravilhoso nessa relação, irmãos, Então, genros e nora, irmãos, há a possibilidade de produzir frutos, irmãos, mas esses frutos, irmãos, eles só podem produzir quando existe o fruto do Espírito nesta relação. A história dessas duas personagens, irmãos, em que elas superaram juntas o luto, a separação, a escassez, a dificuldade. Elas não tiveram nem tempo de vivenciar o luto, porque tinham fome, elas tinham que tomar atitudes, e Noemi, ela foi muito, irmãos, pontual, corajosa em voltar para a sua família, E aí eu pergunto, será que não é hora de você voltar para o local que Deus está lhe chamando? O local que Deus lhe chamou? Noemi não teve vergonha de voltar com a marca nas costas de prova, de onde perdeu o esposo, perdeu os filhos, não era um testemunho tão bonito para dar. Mas será que a tua vitória para a tua família não está no lugar de onde você saiu? Não está onde você tomou a atitude precipitada? Você que está me ouvindo, creia nessa palavra como uma palavra profética para você nessa noite. Busque a direção de Deus. Volte de onde Deus quer te abençoar. Talvez você já tinha que vivenciar tudo o que você viveu naquele lugar. As provas, a dificuldade. E talvez Deus quer te trazer no lugar certo para te abençoar. Irmãos, a palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar a Deus. E isso passa pelos relacionamentos mais próximos cristãos. Devemos louvar a Deus pela relação com os nossos familiares, com o nosso sogro, com a nossa sogra. Eu não tenho mais sogro, mas tenho uma sogra, a qual nós amamos muito. Minha esposa também tem um sogro, tem uma sogra que eu tenho plena certeza que os ama e eles também a amam. Nós devemos fortalecer esta relação, que a relação seja para glorificar a Deus, não para dar mau testemunho, não para separar família, não. Deve se unir. Lembre-se, a tua sogra te deu o maior presente, Ela te deu o teu esposo ou a tua esposa. Então agradeça a Deus pela vida deles. Então vamos concluir essa lição falando que Ruth é um exemplo de fé, Ruth foi um exemplo de fé. Se ela não tivesse fé, irmãos, ela não teria ido. Se ela não tivesse fé nesse relacionamento com a sogra, ela não teria embarcado nessa viagem, usado essas palavras. Ela foi vitoriosa porque ela teve fé, mesmo sendo uma pessoa estrangeira, mesmo longe da sua família. Ela deixou pai, deixou mãe, deixou irmãos, mas ela sentiu o compromisso. Eu tenho um compromisso de cuidar da minha sogra. Tem muitas pessoas que quando vão envelhecendo, as pessoas colocam num asilo. Não que não seja bom um asilo, viu? Uma casa de cuidador de idosos, não. Mas será que não estamos deixando a responsabilidade? Será que não estamos abrindo mão daquilo que Deus quer para a nossa vida? Será que a bênção na nossa vida não está em nós cuidarmos até os últimos dias da vida do nosso sogro, da nossa sogra, dos nossos parentes, da sua nora, do seu genro? Ela demonstrou grande carinho e respeito por ela. Ruth, irmãos, deixou um exemplo que nós devemos ter carinho e respeito por essas pessoas. E ao mesmo tempo, irmãos, recebemos os respeitos dela. Noemi foi muito respeitosa e altruísta
com Ofra e também com Ruth. E recebeu em troca, irmão, o favor e os cuidados até o final da sua vida. Mesmo, irmão, porque sogra é para sempre. Não sei se vocês sabem, não sei se o nosso irmão que também está aqui nos ajudando no apoio sabe que sogra é para sempre. Sua esposa falece, seu esposo, você pode casar com outra pessoa, mas você vai ter duas sogras. Juridicamente você terá duas sogras, dois sogros. Então, cuide bem da sua sogra, mesmo depois, né, do falecimento do seu esposo, da sua esposa. Cuide da sua sogra, né? Ela estando viva, né? Acima de tudo, irmão, honrou a Deus o seu trabalho, no qual sustentou a sua casa de Noemi. Ou seja, quando Ruth foi lá colher, ela foi trabalhar duro, irmãos, para sustentar ela e Noemi através de um trabalho justo. Quem trabalha de forma justa, irmãos, Deus retribui também de forma justa. A vontade de Deus, irmãos, era que sogras e noras, bem como genros e sogros, irmãos, vivam a união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Olha, irmãos, Deus quer abençoar a tua vida, a tua família. E olha eu aqui. Nesse instante eu irei orar. E orar para Deus abençoar a tua sogra, o teu sogro. E eu irei para abençoar a tua nora e o teu genro. Porque foi eles que Deus deu ele para vocês. A tua bênção também passa pela vida deles. Então tenha amor, tenha carinho, tenha respeito por essa relação que aparentemente é conflituosa aos olhos de fora, mas aos olhos de Deus é uma das relações mais abençoadas, e nós podemos tomar o exemplo casuístico da vida de Ruth e Noemi. Aprendemos com Noemi e Ruth sobre esta relação. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você está aí com a tua sogra, abraça ela aí. Ore por ela. Nesse momento, lembra do teu sogro, do teu genro, da tua nora, está em um lugar tão distante. Ore por ele. Tá bom? Oremos então. Maravilhoso Deus e eterno soberano Pai. Estamos aqui agradecidos a Ti, Senhor, por esta relação, por esta lição e essa relação que nós estamos aprendendo para otimizá-la em nossa vida. Abençoe a nossa sogra, o nosso sogro, abençoe os genros e noras, Senhor, dos nossos irmãos. Que essa relação seja fortalecida não apenas pela relação familiar, mas seja fortalecida pela fé. Que o seu genro, Senhor, eles possam ver na sogra e no sogro um exemplo de fé e queiram se aproximar de Ti pelo testemunho deles. Que sogras e sogros queiram conhecer a Ti pelo testemunho de noras e genros. Abençoe poderosamente esta lição, que seja aplicável à nossa vida e que, se existe algum problema, se eu possa ser sanado, que haja perdão e misericórdia. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que assunto tão maravilhoso, não é? Assunto necessário para nós. Tenho certeza que essa lição vai ser para ir pela prática do dia a dia, não é? Eu quero já aqui agradecer os irmãos que estão aqui, agradecer o nosso professor, o presbítero Wagner, que nos ensinou sobre esse assunto tão maravilhoso. E nós estaremos aqui, né, meus irmãos, convidando os irmãos a estar conosco presencialmente na Escola Bíblica Dominical. Você que pode, meu irmão, vem estar conosco presencialmente. Tem aí um assunto dedicado para você, especificamente para você, cada classe com a sua idade, cada assunto preparado para você, os comentaristas, enfim, cada lição para a sua idade, enfim. Tenho certeza, irmãos, que isso aqui é bênção para nós, para nos enriquecer, para nos ajudar. Eu quero também, irmão, incentivar aqui os irmãos, lembrando que está passando aí no visor da sua tela, o Pix aqui da igreja, né, meus irmãos? Ou as contas da igreja. Contribua com a sua oferta, com o seu dízimo, para a manutenção da obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero também, junto com os irmãos, passar os nossos horários de culto. Aqui na nossa igreja sede, meus irmãos, às terças e quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado, venha cultuar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, você vai realmente sair daqui abençoado. Também nas nossas congregações, nós temos aí praticamente uma igreja a cada bairro, deve ter uma igreja pertinho da sua casa.
e nas quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Você é nosso convidado. Venha ouvir a palavra do Senhor, venha cultuar juntamente conosco. Eu quero agradecer todos os irmãos, toda a nossa equipe técnica, aqui os nossos professores, o nosso professor do dia de hoje, que participou conosco hoje, que Deus possa te abençoar, que você tenha um dia de paz, um dia de bênção. E vamos encerrar, irmãos, essa aula fazendo uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por esse ensino tão maravilhoso, e com certeza o Senhor vai nos abençoar cada vez mais. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pela bênção que derramou sobre as nossas vidas nesse dia, que nós possamos praticar a sua palavra, Senhor, possamos tomar os exemplos da sua palavra para que a nossa vida seja abençoada. Fica conosco sempre, nos ajudando, nos orientando, Senhor, que nós possamos aprender de Ti cada vez mais. No nome de Jesus, que nós pedimos a Ti, te agradecemos desde já. Deus te abençoe e até o próximo domingo.